Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Mais um videozinho. Esse aqui, então, é o nosso encerramento, né? Do nosso curso de intensivo, onde a gente falou sobre o tema violência contra as mulheres, né? A gente fez uma carga horária deste intensivo de 6 horas, tá? No começo eu disse para você que eu ia dividir em 12 vídeos, né, de meia hora, mas aconteceu que eu acabei me passando, teve uns vídeos que eu fiz mais longo, né, então deu menos vídeos, né, deu 9 vídeos, tá? Esse estágio, né, que eu fiz, né, acabei de fazer, né, agora, que é o estágio híbrido, né, de ensino médio, né, da Universidade Internacional de Ensino, Uninter, Polo de Novo Hamburgo, tá? Que é a faculdade onde eu estou terminando, né, o curso de pedagogia. Se Deus quiser, em algumas semanas eu estarei concluindo ele, tá? Aí a ministrante, né, foi ministrado por mim mesma, né, Silvane de Fátima Machado Hilário, e no final, né, do que eu mandar o relatório, enfim, que tiver tudo bonitinho, aí vem o certificado, né, para mim, para vocês, né, desse intensivo que a gente fez, né. Então, até aqui, né, o meu muito obrigado, né, para todas as pessoas que participaram, né, desse intensivo, né, que acompanharam aí, né, esses 9 vídeos, né, sobre o tema da violência contra as mulheres, né, onde foi abordado vários conteúdos, né, desde as características, precauções, né, o enfrentamento, né, quais os objetivos, né, das redes, né, de enfrentamento, né, a gente viu muito conteúdo, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado. No começo, né, foi um desafio bem grande, né, para mim, porque, né, a gente tem que preparar o conteúdo, né, aí, querendo ou não, a gente sente vergonha, né, de falar, né, de pronunciar as coisas corretas, de não ser muito intenso e também não ser muito rápido, né? Então a gente tem que ter aí um controle de tempo e espaço, né? A gente tem que ter, que nem eu disse para vocês, trazer conteúdo verídico, né? Conteúdo pertinente, né? Que faça, né? Alguma diferença, né? Na vida social, né? Na nossa sociedade e trazer sempre alguma coisa, né, que seja do interesse de vocês, né? Então, acredito eu que foi muito bem aproveitado, né, esse curso, esse intensivo, né? A gente não viu quase nada de diferente, assim, né? A gente viu tudo coisas que a gente já sabe, mas que, devido a tantos outros assuntos pertinentes do dia a dia, a gente acaba deixando de lado, né? A gente acaba se preocupando com outras questões, né? E realmente existe muitas questões a ser melhorada, né? A ser enfrentada, né? De dificuldades, né? Que agrega violência nesse nosso mundo, né? Então a gente começou ali, né? Falando de violência física, depois a gente foi para os tipos de violência, né? Principalmente, né? Verbal, emocional, enfim, a gente viu as 6 tipos de violências, né, em que entram naquele contexto de enfrentamento, né. A gente viu a violência nas escolas, né, no ensino médio, né, a gente viu bastante coisa aí. Então, eu digo para vocês, né, que informação, né, quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais a gente vai saber, mais a gente vai entender e mais a gente vai contribuir, né, para o avanço da sociedade, né, num aspecto
enfrentamento, né, para tentar combater um pouco dessa violência, né, seja ela qual for, né, doméstica, né, violência familiar, violência emocional, que ela não se atrela só ao físico, né, que ela vai bem mais além, né, porque essa violência psíquica e emocional, ela destrói famílias, ela destrói o foco, né, da pessoa de construir, né, porque a vida é uma perspectiva, né, desde ali o momento que a gente nasce, né, da espera de um filho, a gente tem uma perspectiva, né, de viver uma vida feliz, tranquila, bem financeiramente, né, social, e no decorrer aí dos dias vai surgindo, né, desafios, né, esses que eu trouxe para vocês, né, muitas vezes de preconceito, muitas vezes de atos violentos contra as pessoas que aí acabam em fatalidades, né, que acabam não tendo a chance, né, de viver a sua expectativa, né, de chegar aonde pensou em chegar, né. Então, eu agradeço vocês a esse tempo, né, que tiraram, né, para olhar, para aprender, para, né, enfim. Vou passar aqui um pouquinho, tá? Então, finalizando, então aqui, né, finalizando, eu gostei muito dessa imagem aqui, e principalmente não só da imagem, né, que é aí muitos livros que formam uma escada, né, que seria a escada da vida, né, e que levam uma pessoa lá em cima, né, bem no alto, né. Então, o que que essa imagem, né, remete, né, ao conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais longe a gente vai. Quanto mais longe a gente vai, mais sucesso, né? Mais instrução, né? Tudo se aprende, né? Então, não tem limite, né? A partir do momento que a gente procura saber, procura orientação, né? Principalmente em livros, né? Em aulas, enfim, né? O mundo aí nos oferece muitas formas de aprendizado, né? Principalmente agora, né? Eu digo para vocês que quando eu iniciei esse curso, né, de pedagogia, né, há 4 anos e meio atrás, era uma coisa assim que parecia que estava tão longe, tão longe, tão longe, né? Parecia assim que a estrada ia ser bem maior, assim, né? E, nossa, e tudo que eu consegui, tudo que eu aprendi nesse curso, apesar de ser à distância, né? E o à distância também remete assim à distância, né? Não tem tanto compromisso, não tem tanta responsabilidade. Não, gente, muito pelo contrário. O curso, né, à distância, ele te traz mais desafios, porque é uma questão de disciplina, entendeu? A partir do momento que você vai lá, né, numa sala de aula, numa faculdade, a tua responsabilidade, né, chegar, em primeiro lugar, né, chegar no horário, né, e enfrentar, né, aquelas, né, aí 3, 4 horas de aulas. Em casa, né, à distância, já tem um desafio maior, né, em que é a disciplina. Quando vou estudar? Quanto tempo vou estudar? Quanto tempo do meu dia eu vou me dedicar para os estudos? E, é bem difícil, bem difícil. Não pense vocês que é mais fácil, né? Ou que se aprende menos. Não. Nossa, a bagagem que eu levo desse curso, assim, olha, super indico para qualquer pessoa, né? Essa universidade, né? A Uninter de Novo Hamburgo,
ela acolheu assim, né? Foi o primeiro curso, né? Mas o meu marido, ele já tá no terceiro, né? Terceira faculdade aí, né? E muito boa, excelente. Eles puxam realmente, né, o aluno, muito conteúdo, muito trabalho, e faz com que a gente aprenda, né? Aprenda e aprenda e aprenda, né? Tá aí a oportunidade que eles nos dão, né? De estar aí, né? Subindo, né? Subindo a escala, né? Tá aprendendo muito mais do que a gente imagina que vai aprender, né? Então, achei maravilhosa essa imagem. Então, ali aquele dizer, então, né? Um destino, ele nunca vem até você, né? É você que precisa se levantar e viajar para lá, né? Nada vem nas nossas mãos, no nosso colo, né? Pronto. E eu tenho tal coisa. Não. A gente tem que levantar e ir em busca, né? De conhecimento, ir em busca dos nossos objetivos. Não é parado sem fazer nada, né? Que as coisas vão acontecer, né? Que nem pode ser que pareça bobagem, né? A gente tá falando assim, né? Que a gente quer mudar, né? Que a gente quer diminuir a violência, que a gente quer. Não, gente, muito pelo contrário. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem como fazer isso, né? É uma questão social, né? E uma questão de urgência social, né? Que nem eu digo, né? Assim como a gente não quer violência para nossa família, a gente também não vai querer que os nossos filhos presenciem violências física, verbal, emocional, né? Aí nas escolas, aí na faculdade, nos seus empregos, no seu lazer, né? Ninguém quer, né? Porque violência gera violência, né? E o conhecimento. Opa, passei um aqui sem querer. Passei um vídeo, um vídeo, aliás, aqui para frente sem querer, né? Mas vamos lá, simbora. Aqui, né, eu trouxe uma imagem, né, também que remete muito à reflexão, né, sobre perspectiva de vida, né, que é aquela perspectiva, né, né, no nosso nascimento, né, a nossa mãe, nosso pai lá, né, ai, né, meu bebezinho, meu filho, minha filha, né, aquela proteção, né, de querer dar o melhor e dar tudo, possibilitar que aquele bebê tenha tudo, né? É tudo de bom que a gente quer proporcionar nos nossos pais, né? E nós, consequentemente, né, para os nossos filhos, né? Primeiro com a espera deles, né? Aí depois eles vêm, né? Aí começa o ciclo, né? Aprender a comer, aprender a andar, tirar as fraldas, né? Um processo que vai ali desenvolvendo aquele serzinho, né? Aquela, aquele inocente, né? Aquele anjo, né? Que vem ao mundo, né? Totalmente cru, né? Sem saber nada, né? E o que que a gente vai ensinar? Tudo, né? Tudo. E o que nós não dermos conta, né? Não conseguirmos ensinar, a vida vai ensinar, né? De alguma forma, né? Então vem ali aquele bebezinho e a gente cria expectativas muito altas, né? Ah, a gente quer que ele caminhe logo, que ele fale logo, né? Que tirar as fraldas, né? Todo aquele processo, né? Que leva uma vida, muitas vezes a gente tem pressa, né? A gente quer que venha logo a outra etapa, né? Mas essas etapas, se a gente não ter o cuidado de desenvolver bem elas podem passar lá no futuro a ter falhas, né? A não conseguir suportar, né, os desafios que a gente vai ter mais lá na frente, né?
E essa criança, né, nós temos muito mais dificuldades, né, de socializar, né, de viver em comunidade, né, e principalmente a violência, né. Então começa desde muito cedo, né, ali na nossa casa, né, não ter nenhum tipo, não existir nenhum tipo de violência, né, independente se for física, se for verbal, psicológico, emocional, né. Mas nós temos que evitar de criar um anjo desses num ambiente assim, né? Ou até mesmo de presenciar alguns episódios, né, de falta de respeito, né, de mãe com pai, com filho, com irmãos, né? Nós temos que preservar, né, essa inocência, temos que preservar, né, esse ser para lá no futuro, quando ele tiver na sua vida escolar, né, ele não ter lembranças de violência, né, não ter aprendido, porque querendo ou não, vai ser o reflexo, né, do começo da vida dele ali, né, para os anos que vão vir. Então ninguém quer essa violência, né? A, a escolinha que vai ter o primeiro contato, ela não vai, ela vai trabalhar para, né, para esse bebê, né, esse ter uma vida saudável, tranquila, inserindo, né, os trabalhinhos cognitivos, né, leiturinha, enfim. Então, o que a gente vai fazer, né, nosso objetivo é traçar, né, um começo ali, um pilar para aquela criança, para que lá no futuro seja um ser bem desenvolvido, né, com o melhor que a vida vai oferecer para ele. Então, nós não podemos já oferecer, né, ter um ambiente, né, com violência, ter um ambiente agitado para essa criança que não vai fazer bem para ela e nem para as outras pessoas lá na sua vida escolar, né? Daqui a pouco pode aí chegar na vida escolar, né, a criança não ter limites, não ter regras, não ter disciplina, né? Porque daqui a pouco ali a família pensou, não, quando ele ir para a escola ele aprende tudo, né? E não, na escola a gente educa, né? A gente, né, protege eles, mas em casa que se forma, né? O convívio se forma ali, né? As primeiras orientações, né, dos nossos pequenos. Então a gente tem que ter o cuidado, né, com palavras principalmente, porque às vezes a gente fala coisas que para nós não tem tanto impacto quanto para uma criança, né? Por menor que ela seja, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, é pequenininha, não vai escutar e se escutar não vai saber do que a gente está falando. Não, gente, muito pelo contrário, eles são muito mais espertos do que a gente imagina. Eles escutam sim, eles prestam, eles podem estar brincando, eles podem estar fazendo outra coisa, mas eles prestam atenção naquela conversa que está sendo falada ali e, consequentemente, passa, leva aí para sua vida escolar, leva aí para suas amizades, né? E vai circulando, né, aquilo que ele foi aprendendo, ou ela, né, o que foi sendo oferecido, né, para ela, para a criança, né. Então, qual que é o nosso papel, né? Não deixar isso acontecer, né, essa violência tão cedo, né, se manifestar contra, né, se, pre, se prevenir, né, contra, para uma sociedade sem violência, né. Então, é aquilo que eu disse para vocês, né? O efeito cascata, né? Tudo de bom que a gente plantar vai vai retornar, né? Agora, tudo de mal que a gente plantar, esse mal vai muito longe. Esse mal não vai ficar só ali numa pessoa, só ali numa situação. Esse mal vai circular também. E esse mal que a gente plantar hoje, pode ser que faça lá o seu ciclo e chegue até nós, né?
de uma maneira que a gente nem saiba identificar, que a gente nem saiba, né, entender, refletir sobre isso. Ah, eu fiz um negócio lá, né, uma maldade, alguma coisa lá na infância, lá na minha vida escolar. Nossa, nunca mais vou encontrar aquela pessoa. E o ciclo da vida, daqui a pouco lá na vida adulta, a gente pode se deparar com um desafio que vai ser reflexo daquela atitude que a gente teve lá muitos anos atrás, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não gerar nenhum assim um risquinho de violência sobre qualquer hipótese, né? Né? Então ali ó, perspectivas de vida, né? Claro que cada um tem uma perspectivas de vida, né? Mas eu vou falar as mais óbvias e mais básicas, né? Que é ali, né? A espera de um filho, né? A espera que ele seja saudável, né? Que ele tenha uma profissão. Normalmente a gente quer que ele tenha a profissão que a gente quis ter, né? Porque a gente, por uma ou outra, a gente não conseguiu, né? Alcançar esse objetivo. A gente quer ali que o nosso filho, que a nossa filha ganhe dinheiro, né? Que viaje, que seja feliz, que seja bem sucedido, né? Então a gente tem uma perspectiva de vida brilhante, né? Quem não quer, né? Só as coisas boas, as coisas agradáveis. Mas é claro que nesse processo, né, de vida, a gente vai encontrar muitos obstáculos, muitos obstáculos. E se o serzinho tiver sido bem conduzido, né, social e educacional, bem conduzido, eu digo, né, desde lá o comecinho, né, a sua vida escolar, né, muito menos possível que ele se envolva, né, que ele seja uma pessoa violenta, que ele seja uma pessoa mal educada, né, é muito difícil, claro que pode acontecer, mas porque a gente tem várias etapas da nossa vida, né, vai ter aquela etapa que eu vou ficar mais rebelde, né, que quem nunca, né, aí na aborrecência, né? Aquela fase que a gente vai ficar mais rebelde, que a gente vai ficar respondão, que a gente não vai ter educação, que a gente não vai ter modos, não vai ter respeito, né? Que a gente vai achar que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de ninguém. Quem nunca, né? Então, esses vai ser os primeiros desafios, né? Em que a gente vai ter que admitir, né, que pessoas com mais experiência de vida, elas possam nos antecipar, né, os possíveis prejuízos que a gente pode ter ao longo da vida, né, se a gente tomar essa posição, né, de violência, né, de má conduta, né. Quais são as principais consequências, né, o que aquilo vai nos atrasar, digamos assim, né, em relação de desenvolvimento pessoal, né. Então, quanto mais cedo a gente souber e ter noções e compreender e refletir sobre isso, mais a gente vai ganhar, né? Que nem todo mundo diz, né? Ah, eu queria ser jovem, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, né? Por uns pouquinho mais de idade, né? Por quê? Porque lá, né, na vida adulta, que a gente consegue enxergar tudo que a gente passou, da maneira como foi, né? Ah, porque aquilo ali, se tivesse sido diferente, ia fazer toda a diferença, né? Em vários aspectos. E daí a gente fica ali, ó, né? Se autoavaliando e vendo tudo o que a gente poderia ter feito melhor se a gente tivesse conhecimento, se a gente, né, tivesse aprendido, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Para a gente não sofrer tanto, não ter tanto trabalho e se desenvolver, né? Quanto antes, quanto mais cedo o ser humano se desenvolver, mais ele vai aproveitar, né, a vida
e, consequentemente, as das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, a perspectiva que a gente tem é a melhor. Só que a realidade é uma realidade, infelizmente, né? Aí a gente encontra o preconceito, a gente encontra as diferenças nas classes sociais, que também comprometem muito, né? Principalmente a classe humilde, né? Então, que atrela, vai atrelando, né? Uma coisa a outra. São consequências, né? Que vai se atrelando. E também a questão, né? Que nem eu disse para vocês, né? De ninguém se manifestar violentamente contra nada e contra ninguém, né? Porque não é legal, né? Isso vai ter consequências. Isso, né? Ah, eu não gosto que grite comigo. Eu também não vou gritar com ninguém. Eu não gosto que fizessem isso para mim. Eu também não vou fazer para ninguém, né? Então, reflexão, muita reflexão. Sim, vocês devem estar achando, né? Meu Deus do céu. Tudo coisa que a gente já sabe, né? Sim, a gente sabe. Só que pelas turbulências da vida, a gente deixa passar, né? Não reflete, não, né? Daqui a pouco tem outras prioridades na frente, né? Mas eu costumo dizer assim, ó, que, né, se a gente fizer bem feito agora, se a gente tiver orientação para fazer bem feito agora, a gente vai seguir viagem. Agora, se a gente não tiver orientação, não fizer tudo, né, bem feito, a gente vai ter que voltar, né, para trás, ver onde que foi que a gente poderia ter feito melhor, onde foi que a gente... E depois sim seguir. Então vai ser um trabalho dobrado, né? Ah, eu ensinei, né, a violência, o meu filho conviveu com a violência e aprendeu violência. Bah, e agora? Agora ele está tendo muito prejuízo na vida social, e agora o que a gente faz? Então, muito mais difícil, né? Tu conseguir, né, apagar tudo aquilo que ele viveu, né, que daqui a pouco não foi tão agradável, apagar não vai, né? Mas o trabalho vai ser muito mais intenso, né? De tentar mostrar para ele que tem que viver sem aquela violência, né? Que sem aquela violência tudo vai ser melhor. Então, se a gente avaliar, a pressa é inimiga da perfeição, né? Esse ditado já é bem antigo. E que não vale a pena, né, fazer as coisas mal feitas, né? Correndo tudo, porque depois a gente vai ter que parar e voltar, né? Porque sempre tem consequência, tudo que a gente faz tem consequência, né? Vamos seguir aqui para o outro. Então, chegamos ao fim, né, do nosso intensivo, né? E eu aqui, né, falando sobre, né, estudando sobre, né, concluindo aí, né, uma pedagogia, né, de ensino, em aonde eu digo para vocês, né, pedagogia, né, existem vários tipos de pedagogia, né, pedagogia de ensino, pedagogia hospitalar, pedagogia empresarial, existem muitas pedagogias, né, e pedagogia em si, né, refletir e agir para o desenvolvimento humano, né? Então, isso abrange muita coisa. Essa pedagogia pode até não parecer, mas ela tem um peso muito grande, muito grande. Tudo é importante. Alimentação é importante, direitos é importante, toda e qualquer profissão é muito importante, mas toda e qualquer profissão ela vai ser muito mais bem feita
melhor desenvolvida se ela tiver um pilar resistente, um pilar forte, que é a pedagogia, né? Lá no comecinho da nossa vida, né? Tanto escolar quanto adulta, né? Se a gente tiver o máximo de conhecimento que nós tivermos e for bem aplicado, for bem desenvolvido, melhores melhores nós vamos ser, né, em nossas profissões, como pai, como mãe, como empregado, como empreendedor, como administrador. Então, a nossa formação, ela vai ser melhor desenvolvida, né? Porque a gente criou tudo isso, né? A gente foi lá desde cedo, aquela história da plantinha, né? A gente plantou a plantinha e a gente teve a perspectiva que aquela plantinha vai crescer e vai dar frutos bons. Mas alguém tem que ir lá, tem que plantar a sementinha. Porque como é que eu vou querer um ser humano bem socializado, bem educado, bem tudo, né? Se eu não plantar, eu não vou colher. Eu não vou colher. Pode ser que se desenvolva, mas vai desenvolver com qualidade? Vai desenvolver com todos os aspectos que é necessário para viver em sociedade, né? Então, peço aí para vocês, né, refletir o que tiver ao alcance de vocês sobre tudo isso que a gente conversou nesse intensivo, que vocês saiam da zona de conforto e pratiquem, né, esse bem, né, sem olhar a quem, que com certeza vocês vão se sentir muito melhor em todos os aspectos, né? Por estar participando do nosso progresso, por estar participando e fazendo a diferença para o desenvolvimento humano, né? Então, cada um fazendo a sua parte, a gente vai deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Que, né, tenho certeza que todo mundo quer, né? Eu não quero que o meu filho sofra, né? Porque sofrer é ruim, né? Eu não quero que ele tenha as dificuldades que daqui a pouco eu tive lá, né? Para tudo, né? Eu não quero isso. Eu quero deixar um mundo melhor, né? Então, tá, gente? Agradeço a todos vocês. Como eu disse, né? Finalizando o curso, mas é claro que daqui a pouco eu trago um outro assunto, né? Pra gente falar um pouco, né? Trocar experiências. Então, me aguardem, né? Daqui a pouco a gente faz um novo trabalho juntos, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.